Olá, muito boa tarde para você, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está no ar o Pauta Aberta desta quinta-feira, dia 2 de fevereiro de 2023. Este é seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. A você sempre ligadinho com a gente. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, pelo carinho da sua amizade. Vamos juntos então a partir de agora com os nossos destaques do jornal de hoje. Pobreza social bate recorde no Brasil e já atinge 64,6 milhões de pessoas. Os números são de uma pesquisa desenvolvida pela PUC do Rio Grande do Sul e trazem o pior cenário social ao país desde 2012, quando o estudo começou a ser realizado. Uma corrida contra o tempo. Recenseadores de São Paulo aceleram trabalhos, superam obstáculos para entregar até abril a divulgação do censo 2022. Em São Paulo está a maior taxa de recusa do Brasil. Brasília, o senador Rodrigo Pacheco é reeleito presidente do Senado Federal. Foram 49 votos contra 32 para o senador Rogério Marinho, que deixou a corrida à presidência da casa mais apertada nos últimos dias. No discurso de posse, o senador reeleito falou em pacificação do país. Na Câmara dos Deputados, uma votação recorde na história de uma disputa para a presidência. Uma votação de impressionantes 464 votos garantiu a reeleição do deputado federal Arthur Lira, do Partido Progressista. Lira destacou no discurso de posse a força da democracia no Brasil. No Pauta Aberta de hoje, a gente traz também os detalhes sobre o terceiro dia de viagem do Papa Francisco ao continente africano. E ainda, o adeus a uma das figuras mais fortes, talentosas e respeitadas do jornalismo brasileiro, Glória Maria. E a gente conta um pouco da trajetória de conquistas dessa mulher, uma negra que venceu todos os tipos de preconceitos para se transformar numa das grandes figuras públicas do nosso país. E tem ainda os detalhes, os novos investimentos que chegam à belíssima cidade de Porto Rico. É a nossa Luciana Macedo na terceira reportagem da série sobre o paraíso de água doce banhado pelo Rio Paraná. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta começou. Um estudo realizado pela PUC do Rio Grande do Sul aponta que a pobreza no Brasil chegou a um recorde durante o período da pandemia. Hoje, são 64 milhões e 600 mil brasileiros nessas condições. O estudo revela que entre 2020 e 2021, 11 milhões e 700 mil cidadãos brasileiros entraram na situação de pobreza social, o que fez subir 30,4% a quantidade de pessoas nestas condições. É a maior taxa apontada na série histórica que começou em 2012. Os dados utilizados nesta pesquisa são os números do PNAD Contínua, realizado pelo IBGE. Revela desigualdades, níveis de pobreza, mercado de trabalho. A curva que analisa a pobreza social no Brasil, que indicava 56 milhões de brasileiros nessas condições, caiu para 50 milhões em 2014 e disparou para mais de 64 milhões agora. Os detalhes trazidos pelo estudo dos pesquisadores do Rio Grande do Sul apontam que os mais atingidos pela pobreza no país são os grupos formados por negros e pelos moradores da região norte. Mostram também as desigualdades. Entre os brancos, a taxa de pobreza social em 2021 era de 19,4%. Entre pretos, pardos e indígenas, no mesmo ano, era de 38,9%. No Nordeste, foi registrado o maior percentual de cidadãos abaixo da linha da pobreza, 36,4%. No Norte, 33,9%. Depois, no Sudeste, 29%. Centro-Oeste, 28,4%. E, por fim, o Sul, com 24% da população abaixo da linha da pobreza. Entre 2012 e 2021, a mesma análise revela que é maior o percentual de mulheres dentro da chamada pobreza social. No geral, a diferença é pequena entre homens e mulheres que enfrentam essas condições. Um triste retrato, uma triste realidade no nosso país.
E o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, está lutando contra o tempo para finalizar o censo 2022, principalmente no estado de São Paulo. Já são 6 meses de operação censitária, mas o maior desafio a ser superado é enfrentar a recusa de muitas pessoas em responder o questionário. De acordo com o último balanço da pesquisa, divulgado nesta quinta-feira, 2 de fevereiro, pelo IBGE, a taxa média de recusa chega a 2,43% no país, mas aumenta ao considerar os locais com maior concentração populacional. O estado de São Paulo lidera o ranking de rejeição, com taxa de 4,49%, o que corresponde a cerca de 720 mil residências em que o morador não aceitou responder à pesquisa. A taxa de recusa é maior nos bairros de classes mais altas, que além dos moradores se negarem a atender os recenseadores, eles também enfrentam dificuldades impostas pelos condomínios. Para ter acesso aos apartamentos, os recenseadores precisam de autorização da portaria ou do síndico do prédio. Na tentativa de reverter a situação, o IBGE elaborou um protocolo que deve ser seguido para quem faz a abordagem da pesquisa e para o coordenador do local. Por lei, ninguém pode impedir a realização do censo. Caso isso ocorra, o recenseador é instruído a chamar a polícia. Segundo o IBGE, a cobertura dos setores censitários foi praticamente concluída em janeiro de 2023. Mas no mês de fevereiro e março, os recenseadores vão tentar reverter as recusas e visitar novamente as residências que os moradores estavam ausentes. Desde o início da pesquisa, no dia 1º de agosto até 31 de janeiro, quase 186 milhões de pessoas já foram recenseadas. Este valor representa cerca de 89,45% da população brasileira. Vamos falar de trabalho agora, gente, de mudanças que vem acontecendo. Olha só, o home office hoje virou uma das principais modalidades de trabalho. Empresas estão contratando cada vez mais profissionais que possam trabalhar em casa. O Everton trabalha no formato home office há 2 anos, ou seja, ele não precisa sair de casa para atender os seus clientes. Dentro do próprio quarto, montou um escritório e é ali mesmo que realiza a sua jornada diária. E essa decisão de trabalhar em casa veio por conta da flexibilidade de horários, do conforto também, de poder fazer os seus próprios horários e flexibilizar essa rotina. E também cuidar mais da casa, dar mais atenção para as coisas da casa, sem precisar me desligar tanto do meu trabalho. Mas apesar do conforto, nem tudo é tão perfeito assim. A única parte que me incomoda um pouco é a questão de sentir um pouco dessa falta do contato humano. Às vezes a gente fica tanto tempo dentro de casa trabalhando que esquece que tem um mundo lá fora e perde um pouco dessa questão da socialização que a gente teria, por exemplo, dentro de um escritório físico, numa empresa física. O trabalho remoto tem se consolidado cada vez mais. Uma pesquisa do Datafolha apontou que 24% dos brasileiros preferem o modelo home office. Antes da crise sanitária, apenas 7% das empresas brasileiras possuíam funcionários trabalhando de forma remota. Esse número saltou para 58% em 2021. Já 2022 fechou em 33% de pessoas que trabalham em casa. Para o gerente desta agência do trabalhador, muitas empresas hoje optam por contratar profissionais nessa modalidade, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. A pandemia, ela antecipou talvez algumas situações, principalmente ligadas à tecnologia, que demorariam anos para atingir o mercado de trabalho, né? Ela forçou naquele momento as pessoas elas se adaptarem a essa questão em casa. E depois que passou a pandemia, as empresas conseguiram perceber que ela consegue baratear o teu custo e você ainda consegue ter um desempenho do colaborador na determinada função. A gente tem casos aqui de pessoas que, dessa forma, ela presta serviço hoje para empresas da Alemanha e ela tem uma remuneração maior sem mesmo sair daqui da nossa cidade. E esse reflexo já é sentido na prática, expandindo, inclusive, as oportunidades de faturamento.
Antes, por exemplo, quando a gente precisava fazer uma reunião com um cliente de outro estado, a gente precisava se deslocar até ele. E é uma coisa que parece até meio óbvia, que a gente poderia fazer isso online, mas aqui antes as pessoas não se tocavam mesmo desse detalhe. Agora a gente pode atender clientes do Brasil todo de maneira online, né, à distância, e abrir um pouco as portas, né, desse mercado. Eu acho que as empresas estão mais interessadas também nessa expansão que o home office traz. Eu já trabalhei para empresas de São Paulo, de Brasília, estando aqui em Toledo, no Paraná. Então, para nós no mercado de trabalho ajudou a expandir também essas oportunidades, e acredito que para as empresas também a questão de fechar negócios em outras regiões ou até fora do país também melhorou. Morreu hoje a jornalista Glória Maria, aos 73 anos de idade. Glória Maria lutava contra um câncer. Um dia de profunda tristeza para a cidadania brasileira, para o jornalismo do país. A jornalista e apresentadora Glória Maria, que por décadas foi destaque em brilhantes reportagens e na apresentação de vários programas da TV Globo, lutava contra um câncer no cérebro. Ela estava internada no Hospital Copa Star, na zona sul do Rio. Glória deixa 2 filhas, Maria e Laura. Em 2019, Glória Maria passou por uma cirurgia de emergência para a retirada de um tumor no cérebro, descoberto repentinamente após um desmaio. Depois da cirurgia, a apresentadora fazia tratamentos com radioterapia e imunoterapia. Glória Maria estava afastada do Globo Repórter há mais de 3 meses, justamente por causa do tratamento. O último programa apresentado por ela foi dia 5 de agosto de 2022. Ela estava à frente do Globo Repórter há 12 anos. Glória Maria foi a primeira jornalista negra na história da TV brasileira. Uma mulher que, no tempo em que ganhava espaço, que fazia sucesso no mercado de trabalho, na área onde atuava, superou muitos e muitos preconceitos. Deixa um legado gigantesco, foi um ícone do jornalismo e até hoje referência para todos os profissionais. Glória Maria Mata da Silva nasceu no Rio de Janeiro, filha de um alfaiate e de uma dona de casa. Estudou em escolas públicas e sempre se destacou. Aprendeu inglês, francês, latim e vencia todos os concursos de redação da escola. Glória também chegou a conciliar os estudos na Faculdade de Jornalismo da Pontifícia Universidade Católica, PUC do Rio, com emprego de telefonista na Embratel. A estreia como repórter foi em 1971. Ela foi a primeira repórter a aparecer ao vivo e em cores no Jornal Nacional em 1977. Ao longo da carreira, participou de grandes coberturas jornalísticas e viagens ao redor do mundo. Glória Maria foi a grande personagem de suas reportagens. Estreou como repórter do Fantástico em 1986 e foi apresentadora do programa de 1998 a 2007. Seu último trabalho foi no comando do Globo Repórter, ao lado da colega Sandra Annenberg. Vários jornalistas da Rede Globo se emocionaram ao falar de Glória Maria. Um deles, o jornalista Heraldo Pereira, chorou ao falar do falecimento da companheira de emissora. Um momento muito difícil, a perda da Glória, em meio ao trabalho que a gente faz há tanto tempo. A Glória faz parte da minha vida, faz parte da minha carreira, faz parte da minha vida na minha Ribeirão Preto. Os primeiros contatos com a Glória foram desde o começo da minha carreira, na minha cidade natal. Nesse momento, a minha mãe está em casa assistindo e ela é fã da Glória Maria, todos os nossos parentes, todos os nossos familiares em Ribeirão Preto. E é muito difícil. Eu tive uma longa vida com a Glória Maria, ainda recentemente, nos meus últimas passagens em que ela esteve na TV Globo do Rio de Janeiro, eu estive com ela perguntando das filhas, das meninas. Ela é uma referência para nós como jornalistas, ela é uma referência como colega e ela é uma referência para o nosso país. Um momento muito difícil para todos nós. Né? É um adeus muito dolorido, né? Glória Maria deixa o Brasil inteiro com saudades e nós aqui da equipe da TV Evangelizar desejamos aí todos os nossos sentimentos, principalmente aos amigos e familiares da jornalista Glória Maria.
Vamos para o intervalo, gente. No próximo bloco, falamos sobre o encontro do Papa Francisco com os jovens e os catequistas no Estádio dos Mártires, em Kinshasa, no Congo. E você vai ver também uma onda de desenvolvimento e aquecimento da economia. Porto Rico, a cidade, é considerada capital do litoral de Água Doce, no Paraná. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora! Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. Você de casa, sempre com a gente aqui na TV Evangelizar. Obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos a Brasília agora, né? A gente traz as notícias do Poder Legislativo e Judiciário. Oficialmente começou ontem, quarta-feira, 1º de fevereiro, o ano, com a primeira sessão oficial no STF, o Supremo Tribunal Federal, sessão que contou com a presença dos líderes dos 3 poderes. Também ontem, deputados federais e senadores tomaram posse nas respectivas casas de leis. Além disso, foi uma quarta-feira de correria, de disputas, né? Uma quarta-feira que definiu quem vai ficar no comando. No Senado, Rodrigo Pacheco confirmou o favoritismo. Na reta final desta escolha, a corrida não foi fácil para Rodrigo Pacheco até confirmar mais uma vez o cargo como presidente do Senado. Ele venceu, foi reeleito com uma margem de apenas 8 votos a mais do que o mínimo necessário para chegar ao cargo no Senado Federal. Foram 49 votos para Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, 32 para Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte. Na casa, as expectativas, sobretudo dos governistas, apontavam que a vantagem seria mais ampla, o que não se confirmou, com o crescimento das intenções de voto para Marinho nessa disputa de Pacheco com o ex-ministro de Jair Bolsonaro. Sem contar nem com o apoio do próprio partido, outro candidato, o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, desistiu da disputa e pedia votos para Rogério Marinho, o que também contribuiu para deixar mais apertada esta corrida ao Senado. A sessão de votação no plenário teve início assim que acabou a solenidade oficial que deu posse aos senadores. A votação foi secreta e uma a uma as cédulas com as escolhas dos senadores foram contadas. Logo depois de confirmada a vitória nas urnas de Rodrigo Pacheco, o agora presidente reeleito do Senado recebeu o telefonema do presidente Lula. Foi cumprimentado pelo adversário do PL e recebeu todas as saudações dos colegas senadores. No discurso, após confirmada a reeleição, Pacheco falou sobre a polarização no cenário político do país. Destacou a importância da pacificação no Brasil. A realidade do momento nos impõe um alerta. Pacificação não significa omissão ou leniência. Pacificação não é inflamar a população com narrativas inverídicas. Tampouco com soluções aparentes que, na verdade, geram instabilidade institucional. Pacificação não significa se calar diante de atos antidemocráticos. Pacificação é buscar cooperação. Pacificação é lutar pela verdade. Pacificação é abandonar o discurso de nós contra eles e entender que o Brasil é imenso e diverso, mas o Brasil é um só. Na Câmara dos Deputados, a disputa foi diferente. Arthur Lira chegou a uma votação recorde e também foi reeleito para seguir no comando da casa. Foi a maior votação conquistada por um deputado federal na corrida pela presidência da Casa. A votação começou na tarde desta última quarta-feira com os discursos dos 3 deputados que eram candidatos. Marcel Van Hatten, do Novo, Arthur Lira, do PP, o Partido Progressista, e depois o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro.
12 urnas espalhadas pelo plenário da Câmara e no Salão Verde eram os pontos de votação. Com impressionantes 464 votos, Arthur Lira foi reeleito. Às 7h30 da noite, as comemorações e os cumprimentos ao presidente que está reeleito começavam. Foi a maior votação da história a um candidato a presidente da Câmara dos Deputados. Arthur Lira ficou com 464 votos, Chico Alencar com 21, Marcel Van Hatten com 19 votos. 5 deputados votaram em branco. Arthur Lira, depois de confirmada a vitória nas urnas, discursou no plenário e indicou que lutará por um cenário diferente para o Brasil em tirar as tensões entre os poderes. No Brasil, nenhum regime político irá prosperar fora da democracia. Jamais haverá um Brasil sem eleições livres e representantes escolhidos pelo voto popular. Jamais haverá um Brasil sem liberdade. E para preservar esses valores democráticos, todos, classe política, judiciário, imprensa e segmentos sociais e empresariais, precisamos fazer uma autocrítica. Nosso assunto agora é a viagem do Papa Francisco para a África. O Papa segue a cumprir a agenda na República Democrática do Congo. E hoje ele se encontrou com jovens e religiosos católicos do país da África Central. Nas duas ocasiões, fiéis lotaram os espaços reservados para dar testemunhos diante de Jorge Bergoglio. Ouviram atentos as mensagens do Santo Padre. Noi giovani non abbiamo la pace. Nós não temos paz. Foi o desabafo doloroso de um dos jovens congoleses convidados a dar seu testemunho diante do Papa Francisco. No encontro entre o Santo Padre, a juventude e os catequistas do país, David Ngamba lembrou ao pontífice a situação vivida pelo leste da República Democrática do Congo, que está em guerra. Disse que o conflito traz graves consequências à vida e à formação dos jovens, que muitas vezes são recrutados pelos grupos armados, e pediu que Francisco interceda por eles junto aos líderes mundiais. Noi vogliamo essere dei giovani. Queremos ser jovens ligados aos valores humanos e cristãos, mas as redes sociais nos desorientam. Queremos construir um mundo melhor, mas a crise social, política e econômica está aí e nos desestabiliza. Queremos trabalhar, mas o desemprego nos consome. Insista junto aos líderes do mundo para que eles realmente se preocupem com os jovens. Perché si occupino veramente dei giovani. Aos jovens e catequistas que lotaram o Estádio dos Mártires na capital Kinshasa para ouvir as palavras do Santo Padre, Francisco pediu que eles fixassem as próprias mãos por alguns instantes. Associou cada um dos dedos a um valor: oração, comunidade, honestidade, perdão e serviço. E disse que Deus colocou nas mãos de cada um deles o dom da vida, o futuro da sociedade e de todo o Congo. Insistiu que, apesar de parecerem pequenas e frágeis, elas são únicas e fazem de cada um uma riqueza única, irrepetível e incomparável. E convidou os jovens à reflexão. Para que servem estas minhas mãos? Para construir ou destruir? Dar ou reter? Amar ou odiar? Vejam, vocês podem apertar a mão e fechá-la, torna-se um punho. Ou podem abri-la e colocá-la à disposição de Deus e dos outros. Aqui está a opção fundamental, desde os tempos antigos, desde Abel, que ofereceu com generosidade os frutos do seu trabalho, enquanto Caim levantou a mão contra o irmão e o matou. Jovem que sonha com um futuro diferente, é das tuas mãos que nasce o amanhã. Das tuas mãos pode vir a paz que falta a esse país. La pace che manca a questo paese. No final do dia, o Papa foi recebido pelo cardeal arcebispo de Kinshasa, no encontro que reuniu sacerdotes, diáconos, consagrados e seminaristas. À comunidade católica do Congo, Francisco lançou o desafio de vencer a mediocridade espiritual, a tentação da comodidade mundana e a superficialidade. E a todos os consagrados deixou uma mensagem de fé, resiliência e otimismo. Nos seus testemunhos, vocês lembraram como é difícil viver a missão numa terra tão rica de belezas naturais e recursos, mas ferida pela exploração, a corrupção, a violência e a injustiça. Mas também recordaram a parábola do bom samaritano.
É Jesus que passa ao longo das nossas estradas, especialmente através da sua igreja. Para e cuida das feridas dos oprimidos. Este é o ministério ao qual vocês são chamados. Mostrar proximidade e consolação, como uma luz sempre acesa no meio de tanta escuridão. Nesta sexta-feira, Francisco começa o dia se encontrando com bispos da República Democrática do Congo. Na sequência, ele embarca com destino ao Sudão do Sul, segundo país que Bergoglio visita durante essa viagem apostólica. Na chegada, ele será recebido pelo presidente e vice-presidente. O Santo Padre também terá encontro com autoridades, membros do corpo diplomático e representantes da sociedade civil. De Roma, na Itália, Jucenei Cardoso para a TV Evangelizar. Na reportagem de hoje da série Expedição Porto Rico, um paraíso de água doce, você vai ver que a economia tem sido cada vez mais aquecida pelos turistas e que o setor da construção civil tem sido movimentado, principalmente pela construção de casas para aluguel por temporada. Confere aqui na tela comigo. Porto Rico é uma pequena cidade do extremo noroeste do Paraná. São aproximadamente 5 mil habitantes, mas aos finais de semana, a cidade recebe em média de 10 a 15 mil visitantes. Na reportagem de hoje da série Expedição Porto Rico, um paraíso de água doce, você vai saber como os turistas estão impulsionando a economia da cidade. Os turistas vêm de várias regiões do Paraná e até de outros estados, geralmente para ficar pelo menos um final de semana, o que para eles significa um tempo de descanso, lazer e diversão. Para quem mora aqui, é uma oportunidade não só para acolher, mas também para lucrar. Os visitantes movimentam o pequeno comércio local, bares, restaurantes, empresas de turismo e também o setor imobiliário. A economia hoje de Porto Rico ela é voltada 100% para o turismo. De que forma? Todo o investimento da cidade, todos os investimentos nos condomínios é devido ao turismo. Graças a Deus, hoje nós temos uma situação diferenciada em Porto Rico. Onde outros municípios, onde outras regiões precisam de emprego, nós estamos oferecendo emprego. Nossas empresas hoje necessitam de ter gente para trabalhar, porque o turismo é um horário diferente, são finais de semana, são noturnos, são outros horários, né, que você exige mais mão de obra. Ao percorrer as ruas, não demora muito para percebermos construções de espaços comerciais que são colocados para aluguel ou venda. Uma pequena amostra de que por aqui a construção civil tem forte potencial. A cidade não tem hotéis. Quem viaja para cá pode ficar em pousadas. Atualmente, são 8. Uma delas é da advogada Vani, que cerca de um ano atrás decidiu empreender no ramo. Transformou a casa e há 6 meses abriu as portas para os turistas. Recebendo muita gente do Brasil inteiro, parece que não, mas é o Brasil inteiro. Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, além do Paraná, claro. Mas assim, é pessoas que você nem imagina aparecem aqui. Outra opção de hospedagem são os apartamentos ou casas de veraneio, imóveis que já disponibilizam tudo o que o hóspede precisa. Essa foi a opção da Paloma e a família. Para ficar 3 dias na cidade, eles optaram pelo aluguel de uma casa. Conseguimos um lugar gostoso, um ambiente agradável, né? E estamos muito felizes, né? A cidade parece que está cheia, né? Vamos aproveitar o final de semana de sol. O aluguel de imóveis pode ser negociado diretamente com proprietários ou empresas especializadas, que nos últimos anos perceberam o crescimento da demanda. Porto Rico tem crescido muito nesse setor, até porque assim, quem vem para investir, compra imóveis ou constrói imóveis nesse sentido da locação. Porto Rico, há uns 5 anos atrás, a gente não tinha essa demanda de casas, né? E hoje, Porto Rico já tem uma demanda muito grande. Vistos também como possíveis investidores, os turistas têm influenciado cada vez mais o mercado. Hoje, Porto Rico possui vários condomínios de luxo, construídos na parte mais nobre da cidade, à margem do Rio Paraná.
O objetivo é atender quem busca a proximidade com a natureza, mas não abre mão do conforto. Na próxima reportagem da série, nossa equipe se despede de Porto Rico com um pôr do sol de arrancar suspiros. Pois é, você viu hoje, né, que o turismo movimenta fortemente a economia da região, modificando vidas aí, movimentando toda a economia local. E amanhã, como disse a Luciana Macedo, né, na última reportagem dessa série, você vai ver, vai conhecer, vai descobrir uma das marcas registradas desse belíssimo lugar, dessa belíssima cidade que é Porto Rico, o Pôr do Sol. Depois da linda reportagem de hoje, a gente se despede, Pauta Aberta fica por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Ótimo fim de tarde para você, a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.